Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Na edição de fevereiro de 1860 da Revista Espírita, Allan Kardec incluiu interessante matéria descrevendo pesquisa desenvolvida ao longo de um mês sobre um fato reportado por um correspondente da cidade de Castelnaudary, uma comunidade situada no departamento de Albi, região de Languedoc-Roussillon, interior da França. Envolvia a pequena casa em que havia ruídos estranhos e diversas manifestações que levavam a considerá-la como assombrada. Por isso, foi exorcizada em 1848 e nela colocaram um grande número de imagens de santos. Querendo habitá-la, o proprietário mandou fazer reparos e retirar as gravuras. Depois de alguns anos, ali morreu subitamente. Seu filho, que a ocupou por algum tempo, certo dia, ao entrar num quarto, recebeu forte bofetada de mão invisível. Como estivesse absolutamente só, não duvidou que ela viesse de fonte oculta. Há na região a lenda de um grande crime ocorrido na dita casa. De posse de tais dados, Kardec interrogou o dirigente espiritual das reuniões da Sociedade Espírita de Paris e, obtendo resposta favorável na reunião de 9 de dezembro de 1859, iniciou tal trabalho. O espírito chamado se manifestou por sinais de violência, percebida na extrema ligação e agitação do que foi tomado o médium, que quebrou 7 ou 8 lápis, lançando alguns sobre os assistentes, rasgou uma página que cobriu de traços sem sentido feitos com cólera. Foram impotentes os esforços para acalmá-lo. Premido a responder perguntas, escreveu com a maior dificuldade um não quase indecifrável. Questionado, o dirigente espiritual informou ser um espírito da pior espécie, obrigando a comparecer à reunião, mas não foi possível obrigá-lo a escrever, apesar de tudo que lhe foi dito, visto ter seu livre-arbítrio, do qual o infeliz faz triste uso. Disse também ser autor do crime referido na lenda da região, que descobririam quem foi, que os exorcismos não o afastaram da moradia, que participou da morte do Sr. D, ter sido o autor da bofetada no filho do Sr. D, não ter sido permitido que repetisse o gesto contra os membros da reunião em que estavam, que oração seria o recurso eficaz para afastá-lo da casa, mas oração feita pelos interessados e não por terceiros, que ele era suscetível de melhora contra qualquer um, embora fosse necessário enfrentar dificuldades, que, por mais perverso fosse, o bem em retribuição ao mal acabaria por tocá-lo. Uma médium vidente presente à sessão viu esse espírito no momento em que queriam que escrevesse. Sacudiu o braço do médium. Seu aspecto era aterrador, vestindo uma camisa coberta de sangue, portando um punhal. 2 outros participantes começaram desde aquela noite a orar pelo infeliz, obtendo várias comunicações, bem como de suas vítimas. Tais manifestações, somadas a outras obtidas na Sociedade Espírita de Paris, em intervalos diversos, se desenvolveram ao longo de um mês, em 10 reuniões, perfazendo 126 perguntas, entre as respondidas pelo tal espírito e os demais envolvidos na dramática história, comentadas algumas partes pelo dirigente espiritual das reuniões, outras pelo próprio Kardec. Tudo começou em 6 de maio de 1608, portanto, 200 anos antes, quando ele, Charles Dupont, por suspeitar que seu irmão mais velho, Pierre, cortejasse uma mulher de quem ele gostava, o apunhalou no meio da noite enquanto dormia, ferindo-o na garganta, depois no coração e, embora acordando, querendo luta, não teve forças para tal.
ninguém foi acusado por sua morte, pois naquele tempo prestava-se pouca atenção a essas coisas. A mulher, Marguerite Aeder, por sua vez, casou-se com Charles, que 5 anos depois, frustrado em seu amor, também assassinou no dia 13 de maio de 1610. Por fim, manifestou-se o Sr. D., que deu detalhes de sua morte após avistar o espírito de Charles ao adentrar a casa certo dia. Atendendo à recomendação do dirigente espiritual dos trabalhos, 1 mês depois, no dia 13 de janeiro, foi novamente evocado, revelando uma substancial mudança em suas ideias e comportamento. Terminando, Kardec observa que tal evocação não fora casual. Como devia ser útil a esse infeliz, os espíritos que velavam por ele, vendo que começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram chegado o momento de lhes prestar socorro eficaz e então o trouxera às circunstâncias propícias, fato por sinal muitas vezes repetido. Finaliza dizendo: a propósito, perguntam o que teria sido dele se não tivéssemos podido evocá-lo, como de todos os espíritos sofredores que também não o podem ser e nos quais não se pensa. A resposta é que as vias de Deus são inumeráveis para a salvação das criaturas. A evocação pode ser um meio de as assistir, mas, certo, não é o único. E Deus não deixa ninguém esquecido. Aliás, as preces coletivas devem ter influências parciais sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.